Nosso palestrante de hoje, professor Marco Antônio Villa, nasceu na cidade paulista de São José do Rio Preto, bacharelando-se e licenciando-se em História pela Universidade de São Paulo. É mestre em Sociologia e doutor em História também pela Universidade de São Paulo. Durante aproximadamente 2 décadas foi professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Com uma invejável cultura geral e um profundo conhecimento de história, principalmente do Brasil, nos últimos anos tornou-se um respeitado conferencista e comentarista de programas de televisão, em especial do Jornal da Cultura, de onde nós o raptamos hoje para trazê-lo aqui, ele estaria lá hoje comentando, para Poços de Caldas. Também escreve regularmente para os jornais O Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Sem medo de dizer o que pensa, faz severas críticas à atual conjuntura política do país, independentemente de qualquer filiação partidária, não poupando nem mesmo os caciques que, infelizmente, muitas vezes aí determinam os rumos de nossa história. Publicou diversos livros, entre os quais 1932, Imagens de uma Revolução, Jango, um Perfil, A História das Constituições Brasileiras. Mais recentemente, Mensalão, o julgamento, o maior caso de corrupção da história política brasileira, Década Perdida, e o último deles, Ditadura Brasileira, uma história do regime militar. Questão central de sua apresentação hoje, na 9ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, que nós escolhemos um de seus temas, os 50 anos do movimento militar de 31 de março de 64. Foram 20 anos de ditadura, seguido de 30 anos da chamada democracia. E cabe agora a todos nós analisarmos friamente o que temos hoje, após esses 50 anos, com o ônus e o bônus de cada uma dessas fases históricas. Com vocês, o professor Marco Antônio Villa. Seja bem-vindo, professor, à 9ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas. Bem, obrigado, agradeço suas palavras. Eu vou tentar ser... eu vou até dar uma de Dr. Enéas, que era um político que adorava seguir as determinações de debate direitinho, para tentar fazer uma exposição dentro do que nós combinamos, o mais sucinto possível, e aí abrir para discussão com todos vocês, né? As minhas posições são enfáticas, não significa que eu sou o dono da verdade, longe disso, mas é que eu tenho uma posição, uma leitura sobre a história do Brasil, produto dessas décadas de trabalho, e que se contrapõe, em grande parte, a uma leitura oficial que acabou se consagrando e está, inclusive, os mais novos devem ver nos próprios livros didáticos e tal. Então eu tenho uma leitura da história, e é com base nessa leitura é que eu, em relação à questão da ditadura particularmente, fiz esse livro que saiu agora no mês de março, que é o Ditadura Brasileira, 64-85, a democracia golpeada à esquerda e à direita. É uma leitura, portanto, muito diferente, do que todos os que saíram tal, porque a minha interpretação é diferente. Isso é bom, isso faz parte da democracia, apesar de muitos odiarem a democracia hoje no Brasil. Basta ver a internet, os blogs sujos, financiados com dinheiro público, e que fazem esse trabalho de tentar desqualificar outras leituras, ou da conjuntura, ou da história do Brasil. Bem, para falar de ditadura, no caso brasileiro, eu acho que é necessária, é condição indispensável, entender um pouco como que a história brasileira é marcada pelo autoritarismo. Nós somos um país que a democracia é muito recente, especialmente os mais novos, que vocês nasceram já no regime democrático, não sabem o longo período autoritário que nós tivemos, ou de combinações entre autoritarismo e democracia no Brasil. Se nós olharmos a República, em 1889, a República nasce com um golpe militar, reacionário, antidemocrático, antipopular e antinegro, né? Portanto, a República, ao invés de ser aquela produto de mobilização popular, ela foi produto de um golpe reacionário, impedindo o gabinete eleito em agosto de 1889, no dia 30, o gabinete Ouro Preto, que passou pelas eleições e que ia tomar posse o gabinete no dia 20 de novembro. 5 dias antes tem o golpe militar reacionário, eu volto a dizer, que impõe uma ordem
que impede as transformações que seriam possíveis de serem adotadas naquele período pelo Gabinete Ouro Preto, gabinete do Partido Liberal, que tinha tido um congresso, em maio, inclusive, de 1889, e aprovado uma série de bandeiras reformistas, tal, que era importante. Entre outras, alterar, transformar o ex-escravo em cidadão. E para ser cidadão, precisava ser pequeno proprietário, que era a ideia de um grande cara que ninguém fala, porque nesse país a gente homenageia geralmente canalhas, né? O André Rebouças, um grande engenheiro negro, brilhante engenheiro, a construção de estrada de ferro, portos, viajou pelo mundo, etc. tal, junto com aquela tríade, Visconde de Toné, Nabuco e Rebouças, que era uma tríade reformista para construir um Brasil com o terceiro reinado, que seria com a princesa Isabel, que acabou não sendo, porque veio o golpe de 15 de novembro e tal. A partir dali, a chamada República Velha, que é uma conceituação do campo político, mas que entra como conceito histórico, se construiu durante cerca de 40 anos, até 1930, um regime relativamente estável. O Brasil foi o único país na América Latina, veja as contradições, que teve sucessão regulares durante 40 anos naquele período. Se nós olharmos a Argentina, olharmos o México, Chile, etc., nenhum teve essa sucessão. Teve um pouco a Argentina, mas nenhum teve essa sucessão regular que teve aqui no Brasil. Porém, essa sucessão regular, em eleições quase todas fraudadas, né, as eleições a bico de pena, como é bastante conhecido, mas no meio desse processo, ao menos tinha eleição, que era um breve período em que as oposições se manifestavam, mas era sempre marcado por uma perspectiva golpista. No Brasil sempre houve uma tradição política que você participa da eleição. Se perdesse, você tinha uma espécie de carta na manga que você jogava, que era a tentativa de sublevação dos quartéis. Ou seja, você sempre circulava os quartéis para usá-los politicamente em momentos que era interessante para quem perdeu as eleições. Então a questão do golpe teve presente na história do Brasil, desde a República, volto a dizer, em 1889, e depois a Revolução Federalista. O período do Floriano foi uma loucura no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Foram dezenas de fuzilados, degolados. Pô, se você pegar o corpo do Gumercindo Saraiva, um dos líderes da Revolução Federalista, que tinha morrido no Rio Grande do Sul, você exumar o corpo, decapitá-lo e passar com cavalos, é essa a República Brasileira. Né? Os fuzilamentos no Paraná, os fuzilamentos em Santa Catarina, que chamava Desterro, fuzilaram centenas de pessoas e homenagearam o presidente, chama Florianópolis, mas era Nossa Senhora do Desterro. Então nós nascemos com essa marca do sangue, da violência e de não conviver com a diferença. Né? Porque é a base da democracia. Na democracia a gente tem adversários e não inimigos. Com adversários se convive, com inimigos se elimina. Mas a República já nasceu marcada pela repressão e pela violência. Se nós pegarmos o movimento operário, especialmente a partir do início do século XX, concentrado em alguns estados, particularmente em São Paulo, a forte presença anarquista e a repressão violenta, né? Quantos daqueles líderes não foram deportados por serem estrangeiros? Muitos chegaram ao Brasil com 2, 3, 4 anos de idade e eram deportados da forma mais bárbara, sem passar por Everardo Dias, um grande líder anarquista, editor de um jornal chamado A Plebe. Por exemplo, ele é deportado sem nenhum processo formal, sem nada. Ele é pego numa rua do centro da cidade, levado para Santos, apanha, vai para o Rio e manda ele para a Espanha. Né? Ele tinha chegado ao Brasil com 3 anos. Então você tem essa marca sempre da violência tal. Isso não é uma característica recente, infelizmente uma longa característica de um país, o último da América a abolir a escravidão. E isso não é pouca coisa. Quando você é o último país a abolir a escravidão nas Américas, significa que você tem uma carga de violência, né? De tortura. A tortura não nasceu agora. A tortura começou no século XVI, né, com todo esse processo que acabou entrando no interior do Estado brasileiro e criando essas instituições antidemocráticas tal. A República, aquela dos republicanos radicais, da propaganda, acabou não sendo aquilo que o Saldanha Marinha dizendo, essa não é a República dos meus sonhos, não é do Raul Pompeia. O Raul Pompeia queria uma república, mas não foi a que deu. O Raul Pompeia se suicida, escolhe uma data, 25 de dezembro de 1895, desiludido com os rumos da República. Não foi o único. Se você pegar os republicanos sinceros da propaganda, todos foram derrotados. Silva Jardim morreu como? Caiu no Vesúvio, né? Que não deve ser muito agradável. Então, Euclides da Cunha morre assassinado em agosto de 1909, já totalmente desiludido com a República, basta ler as cartas de Euclides. Esses republicanos sinceros perderam. Instituiu-se um Estado fundamentalmente conservador e autoritário tal. E aí, nós tivemos sempre a participação, especialmente a partir dos anos 20, participação militar. Olha, 1922, Copacabana, 1924, a rebelião tenentista em São Paulo, em seguida a Coluna Prestes, depois 1930, olha a sucessão
de participações violentas. Depois 1932, depois a rebelião comunista de 35, Recife, Natal, Rio de Janeiro, né? E a repressão, a partir de 35, é que começa o Estado Novo. A gente fala 1937, 10 de novembro, mas na prática o Estado Novo começa em novembro. A ditadura varguista, eu sempre digo, os dados estão aí, matou muito mais que a ditadura militar, mas nem se compara. Não havia nem presídio suficiente para prender todo mundo. As pessoas iam presas em navios, como o Raul Soares, por exemplo, né? Da repressão a partir de 35, a violência, né? Em todos os estados. Né? Você pegava qualquer pessoa sem processo formal. O Graciliano, por exemplo, foi preso em Maceió, sem processo nenhum, em 1936, mandado para o Rio de Janeiro, sem processo, ficou 10 meses preso, sem processo, e foi libertado sem processo. Quer dizer, leia o Memórias do Cárcere, o livro póstumo, mas pega o livro do filho dele, Retrato Fragmentado, o Ricardo Ramos, para ver a loucura que é aquilo. E como é que ele foi preso? Foi preso porque teve uma denúncia lá de um major que não ia com a cara dele, que queria colocar a prima, a sobrinha que foi reprovada num concurso para professora. O Graciliano falou, não, para entrar precisa ter concurso, não é que na casa da mãe Joana. Né? E ele era secretário da Instrução Pública, da Educação, entre 31 e 34, o Graciliano. E aí o sujeito não gostava dele, aproveitou aquela conjuntura pós-35, naquela repressão violenta. O que ele fez? Denunciou o Graciliano vem preso, já estava doente, agravou muito a situação de doença do Graciliano, e é libertado por causa dos amigos, por causa dos Zelinhos do Rego, amigos, começaram a falar com um, fala com outro, falaram com o Herman Lima, que trabalhava no Palácio do Catete, falaram, quando você for despachar com o presidente e levar uns papéis para ele assinar, fala de um escritor. O Graciliano não era conhecido, ainda nessa época, só tinha saído um livro, em 36, aí fala com o Getúlio, tem um amigo nosso, tal, coisa de Brasil, né? Está preso há 10 meses. O Getúlio respondeu da seguinte forma, o grande Getúlio, em assuntos de comunismo, eu não prendo nem solto. Ou seja, não é comigo, problema do seu amigo, ele que se lixe. Né? Em outras palavras para ele, olha, isso. Aí o Herman Lima foi falar com quem? Com um personagem que a maior parte de vocês nem conhece. Mas que outro dia eu estava numa rua em São Paulo, olhei em Taboão, Filinto Miller, eu falei, caramba, a rua Filinto Miller, tem tanto nome para dar, né? Põe Rua dos Passarinhos, dos Curiosos. Rua Filinto Miller era o chefe da polícia do Rio de Janeiro. Torturou e assassinou dezenas de pessoas. A Olga Benário Prestes, por exemplo, presa no início de 36, depois deportada para um campo de concentração e morre no campo de concentração grávida, né? Quando foi deportada do Brasil. Quem era o chefe de polícia? O terrível Filinto Miller, né? Que depois só morreu muitos anos depois num acidente aéreo, no início dos anos 60, na França tal, né? Teve uma longa vida política tal. Foram falar com o Filinto Miller. Aí falaram, Filinto, olha o seguinte, tem um amigo nosso, está preso, etc. tal. O Filinto mandou um telegrama para Maceió. Tem alguma ordem, algum problema? Não. Por que ele foi preso? Ninguém sabe. Bom, mas ele está 10 meses na casa de correção, passando aquela situação. Então deu uma ordem e libertou o Graciliano. É esse o Estado brasileiro. É o estado da violência. E o período de 30 a 45 marca muito bem isso. A violência do Estado. Só que o Estado, especialmente ali já a partir de 32, vai cooptar os intelectuais para o aparelho de Estado. E isso é interessante. O Carlos Drummond de Andrade é chefe de gabinete do Gustavo Capanema durante 11 anos, de 34 a 45. Mas não só. O Di Cavalcanti trabalha em São Paulo em 32 como chefe de censura. Grande pintor, o Di Cavalcanti e tal. E você começa a cooptar os intelectuais, ou para o Itamaraty, Vinícius de Moraes. Eu podia citar aqui dezenas tal. Você vai trazendo para o aparelho de Estado. Né? Ou assessorando o presidente, ou nos ministérios, que começa a se ampliar os ministérios do Brasil. Nós não tínhamos, olha que belo país, nós não tínhamos sequer o Ministério da Educação, isso é criado em 1930 tal. Há um processo de cooptação desses intelectuais pelo aparelho de Estado. Né? Ou indiretamente através das revistas criadas por uma coisa tenebrosa, que a maior parte de vocês devem desconhecer, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIP. Né, que havia o DIP nacional e os DIPs estaduais. Né, cada estado tinha seu departamento de propaganda que fazia o culto da figura do ditador Getúlio Vargas. O dia que ele nasceu, dia 19 de abril, era feriado escolar. Era feriado escolar, as pessoas ficavam fazendo odes ao imperador, monografias, havia todo um culto, primeiro dele e depois do pai também. Né? Manuel Vargas, aí tinha, vocês encontram nos bons arquivos, todos os livros, os textos de propaganda do DIP, havia todo um culto da figura do ditador.
que fica claramente como ditadura a partir de 10 de novembro, com o golpe do Estado Novo em 1937, com uma Constituição pavorosa, mal escrita, né, por o Chico Ciência, que é o Francisco Campos, né, que sempre estava aqui em Poços de Caldas, inclusive se apaixonou por uma mocinha e queria aprovar o divórcio, quase nasceu o divórcio para resolver o lá dele, né, em 1938 dele, pessoal, ele falou, Getúlio quebra meu galho, o Getúlio fazia tudo, quebra dos amigos, é aquela história, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né, ia resolver, só não resolveu porque a dona Darcy, muito católica, falou, não pode, etc. Tal. E o Chico Ciência resolveu, não sei como, seus problemas tal. Porém, ele que fez a Constituição de 37, leia a Constituição de 37, não há algo mais nojento, asqueroso do que aquilo. É uma coisa pavorosa, tem pena de morte ali. E em 38, não satisfeito, eles ampliam as possibilidades de pena de morte. Né? A barbárie daquilo. Estava na Constituição, mas eles matavam a qualquer momento. E foram tantos que morreram tal, nas prisões do Estado Novo. Tal. Portanto, é esse Estado, que quando tudo termina em 45, é bom lembrar que eu estava falando na questão das violências, nós tivemos o golpe de 37, em 38 há um golpe integralista, o assalto ao Palácio Guanabara, né? Uma tentativa de integralistas. Na época o presidente não morava no Catete, o Getúlio, ele morava no Palácio Guanabara. Naquele dia, 10 de maio de 38, os assaltantes são presos, depois alguns deles, 10. Eles são assassinados nos jardins do Palácio, por duas pessoas, o sobrinho do Vargas, Serafim Vargas, e o irmão mais novo, o Benjamin Vargas, que era um sujeito ultra violento. Foram passando com o revólver e mataram os 8. No palácio, nos jardins do Palácio Guanabara tal. A violência marca todo esse período. Estudantes são massacrados em 43. Dia 10 de dezembro de 43 em São Paulo, passeata estudantil em silêncio, andou 50 metros a passeata, a polícia especial, que não só existiu naquela época, atirou, matou 2 pessoas, uma senhora de 60 anos, um jovem de 20, um outro menino de 14 anos teve a perna amputada e estudantes, 12 foram baleados. Alguns levaram a bala por toda a vida, porque não havia sequer como extraí-la tal. Isso pouco antes, na semana anterior, a polícia especial tinha entrado e invadido na Faculdade de Direito, no Largo São Francisco tal. Então, no meio dessa... a gente vê que estado esse que a gente vive, portanto, muitas coisas que a gente tem hoje, não é o produto de hoje, mas era uma longa história. O Getúlio cai no dia 29 de outubro de 45 e tal. Bem, aí vai ter eleições, pouco depois, no dia 2 de dezembro. Aí nós estávamos iniciando um processo democrático. De um lado, porque passamos, desde da eleição de 33 a ter voto secreto, que foi um enorme avanço. Né? É bom lembrar a participação das mulheres no processo eleitoral, elas votam no Brasil antes do que na Itália e da França, por exemplo, votam aqui no Brasil. Você começa a ter um início de um processo eleitoral um pouco mais democrático em relação à tradição da fraude e da violência da história brasileira, que é um período muito rico, provavelmente o período mais rico da história brasileira, em termos culturais, inclusive, que é o período 45-64, né? Em que nós temos uma vida literários, os clássicos que a gente lê hoje, grande parte foram produzidos nesse período, 30, 40, 50 e meado dos anos 60 tal. Mas esse período da presença de uma Constituição Democrática, em 1946, produto de uma Assembleia Constituinte, foi muito importante num cenário pós-Segunda Guerra Mundial, com liberdade partidária, foi a primeira vez que teve ampla liberdade partidária, foram nas eleições de dezembro, foi uma eleição meteórica, a campanha eleitoral durou 2 semanas, foi assim correndo tal, né? Não havia cédula única. Muitos de vocês só votam com urna eletrônica, mas antes da urna eletrônica havia uma cédula. Nessa época nem cédula tinha, cédula única só aparece em 55, na eleição presidencial. Então, naquela situação difícil, tal, mesmo assim teve uma enorme mobilização popular, e na Assembleia Constituinte, é bom lembrar, os intelectuais que participaram dessa Constituinte, muitos grandes escritores, sociólogos, Gilberto Freire, eleito Constituinte por Pernambuco, muitos escritores, Jorge Amado, eleito por São Paulo, não pela Bahia, eleito Constituinte por São Paulo, e uma participação que você tem, realmente faz uma Constituição que é um grande avanço, que é a Constituição de 46. E nós vivemos um período democrático relativo, porque mesmo tendo eleições relativas a liberdades, não era um regime plenamente livre e democrático tal, porque ainda havia o Departamento de Ordem Político e Social, havia uma legislação repressiva em relação às greves, às mobilizações, havia censura. Apesar disso, nós tínhamos ao mesmo tempo algumas instituições democráticas tal. E aí teve uma sucessão de eleições democráticas que nós nunca tínhamos tido no Brasil. E sempre a oposição ganhou, ao contrário do que se fala. Porque no Brasil se fala muito de história, mas não se sabe nada.
Né? Lembra um pouco um personagem do S. de Queiroz, o Pacheco. Se vocês lerem a correspondência inédita de Frederic Mendes, é um conto de 5 páginas. Aqui está cheio de Pachecos, esse país. Os caras falam, não estão nem sabendo o que está falando, falam qualquer bobagem, porque não tem problema. Não há nunca o questionamento, há um certo receio do enfrentamento e tal. Mas em 50, quem ganha a eleição? É a oposição, Getúlio Vargas, ele é candidato à oposição. Quem era o candidato da situação? Era o Cristiano Machado. Em 55, quem é o candidato da situação? Juarez Távora. Quem é o candidato da oposição? Juscelino Kubitschek. E em 60, quem ganha? A oposição também. Quem era o candidato da situação? Era o Marechal Lott. Quem era da oposição? Era o Jânio Quadros. Então vocês percebem que esse momento é extremamente rico. É um momento que é o maior deslocamento populacional do mundo ocidental. É no Brasil. Anos 40, 50 e 60. Não houve esse movimento nordeste se deslocando para o sudeste, naquele volume de pessoas, nunca tinha ocorrido na história do Brasil, nem na história da América Latina, e nem nas Américas. Isso nunca ocorreu, aquele deslocamento. E pessoas que conseguiram construir uma nova vida vitoriosa. Isso que é importante. É aquilo que está no final do Vidas Secas. Assim a Vitória não aguenta mais viver aquilo. O que ela fala? Tem solução onde eu estou? Assim a Vitória, lá no finalzinho. Diz, não, vamos embora, vamos para o sul. Né? E fala para o Fabiano, ficar daquele jeito não dá. Perceba que todos os romances da literatura da seca, todos terminam com migração. Um grande, escrito por uma menina, né? Raquel de Queiroz, alguns achavam que ele nem ia poder ter escrito aquilo quando saiu o livro. O 15 termina como? Indo embora. Não dá. Você precisa cair fora, sair daquilo. Esses são os maiores. Seara Vermelha é um desastre, do Jorge Amado, mas uma porcaria. Mas se você compara com o 15... literariamente, ou com a obra-prima maior de todas, o Vidas Secas, não tem nem comparação. Nós estamos trabalhando em universos literários radicalmente distintos, mas todos indo embora, migrando e tal. Isso nós criamos uma sociedade moderna, o Brasil se urbanizou, né? Houve o cinema, a literatura, a arquitetura, as artes plásticas, um país empolvoroso. Eu fico com uma inveja quando eu vou a sebo, e na época os livros eram numerados, e pego um livro lá dos anos final dos 50, e eu vejo o número 23.470, eu falo, caramba, quer dizer que você teve mais de 20 mil exemplares desse livro, né? Quer dizer, aquele país, todo mundo vindo ao Brasil, a época do quarto centenário de São Paulo, foi uma festa internacional, congressos, debates, a construção de Brasília, que é uma coisa épica. No país agora, 10 anos, não construiu nada, o Juscelino em 3 anos e meio construiu uma cidade. Isso é inacreditável, não tinha nada lá, não tinha nada. Para o bem ou para o mal, isso é uma outra questão, não interessa. Mas você conseguir fazer isso, realizar, além de ficar falando, fazer, é inacreditável. Então era um otimismo, o país crescendo, havia uma realidade econômica concreta, o país cresceu muito, até 1975, até final dos anos 70, nas Américas, o país que mais cresceu no século XX foi o Brasil. Né? Quer dizer, portanto, você tem um processo de crescimento significativo, o país resolve suas demandas, consegue resolvê-las tal. Mas, ao mesmo tempo, tem muita tensão política, que é o que eu queria tocar para vocês, a questão do pré-64. Você tem, o que acontece? O Jânio Quadros, é inacreditável o caso do Jânio. O Jânio foi um prefeito meteórico em São Paulo em 53. Ele ficou 9 meses. Foi eleito, era candidato de oposição, tem cerca de 2/3 dos votos, é eleito prefeito. Fica 9 meses, abandona a prefeitura e é candidato ao governo do Estado. Enfrenta seu maior inimigo na época, o Adhemar de Barros. Hoje, inclusive, eu estava passando na rodovia Adhemar de Barros e fiquei lembrando dos escândalos de corrupção do Adhemar de Barros. Que era uma coisa inacreditável. Ele que criou a alcunha, rouba, mas faz. Né? Aí eu estava vendo ali, falando, olha como é o Brasil, o pessoal quer mudar nome de tudo. Vamos começar a mudar pela rodovia ali, pela Avenida Getúlio Vargas. Vamos começar a escolher, né? A gente muda tudo, né? Como se isso fosse para fazer. Eu acho isso uma coisa pavorosa. Tal. Mas tem o nome lá, fica o nome lá e acabou. Né? Agora, venceu em 54 a eleição para o governo do Estado. Né? Uma vitória do Jânio. E aí faz um excelente governo. É um grande governador. Elege o sucessor, que era um homem seríssimo. Né? Carvalho Pinto, que faz uma excelente gestão. E antes era o Lucas Nogueira Garcês, que teve sorte de ter vários governadores capazes e tal. O Jânio se projeta nacionalmente, claro, né? E sempre com aquele ar sofrido, que a política era um sofrimento. Eu lendo uma entrevista dele de 57, ele diz assim, não vejo a hora de acabar o governo e vou embora para casa, eu quero dar aula, não aguento mais a política. Pô, ficou 30, 40 anos depois da política. Mas a mentira é parte da política brasileira. E sempre sofrido. O político nunca está lá por prazer, está por sofrimento. Né? Aquela coisa sofrida, eu não quero, vai embora se não quer. Né? Eu estou doente, vai embora. Né? Qual o problema? Pega as tuas coisas e vai embora.
embora, né? Mas é sempre essa ideia de sofrimento tal. E no caso dele, com formas oblíquas tal, filo por que quilo, sempre aquelas coisas. Aí o Jânio, em 58, ele é deputado, na época era permitido pelo Paraná, deputado federal. Você não tinha domicílio eleitoral no Brasil na época. Né? Eleito deputado federal, nunca apareceu na Câmara, mas começou a fazer a campanha na prática para presidente. E eleito com uma grande votação, presidente em 1960, candidato da oposição. Ninguém imaginava, mas ninguém imaginava, que 7 meses depois ele ia renunciar. Se você pegar todos os relatos, todos, não há um que fala que ele poderia renunciar. Porque ele tinha sido um governador lá, ele fazia algumas doideiras, etc. Honesto, eu digo isso porque num projeto que eu participei, que eu levantei de História Política do Estado de São Paulo, eu entrevistou vários políticos que participaram dos governos a partir dos anos 50. Um deles, o Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio de Arruda Sampaio era muito ligado ao Carvalho Pinto, ele era do Partido Democrata Cristão, antigo Partido Democrata Cristão, que não existe mais. E era uma espécie de príncipe do Carvalho Pinto que queria fazê-lo sucessor, inclusive, e tal. O Plínio diz que era quem elege o Carvalho Pinto é o Jânio, né? Mas eles fizeram uma devassa quando assumiram o governo de 50 anos, discretamente, passaram para ver se tinha alguma coisa. Não tinha nada, nada. Era tudo, não tinha nenhum negócio pouco republicano, que agora a moda é dizer assim, né? Quando não é corrupto, diz que é pouco republicano. Tal. Não tinha nada, tinha sido tudo um governo, não havia nenhum problema tal em relação a isso. O Jânio renunciou. Subitamente, como dizia o Afonso Arinos, célebre Afonso Arinos, que o Jânio era o UDN de porre. Né? A UDN é a União Democrática Nacional, que foi um grande partido. Nós tivemos 3 grandes partidos à época, o PSD, o Partido Social Democrático, o Partido Trabalhista Brasileiro e a União Democrática Nacional. No caso da UDN, tinha muitos políticos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, os políticos mais expressivos, tal, né? Eram mineiros ou faziam política, muitos mineiros faziam política no Rio de Janeiro, Afonso Arinos, depois eleito pelo Rio, né? E presença de cariocas tal. Ele renunciou subitamente no dia 25 de agosto, naquelas loucuras que ele começou já durante a presidência, fazer coisas sem muito sentido. Foi quando a Carol Che Guevara, às 7 horas da manhã, né? Ele resolveu, chegou, como decorou às 7, às 7h15, foi inaugurar um negócio em Vitória, pegou um avião, foi para Vitória e tal. Deixou o Che Guevara lá sozinho. Brasília não tinha nada. E o prefeito de Brasília, o Paulo de Tarso Santos, isso eu perguntei para ele, uma vez num trabalho. Eu falei, ele falou, eu peguei um helicóptero e fiquei passeando com ele. Eu ia fazer o quê? Porque o avião da Cubana de Aviação só ia sair às 16 horas, só ficaram passeando, batendo papo, não tinha o que fazer, porque o presidente tinha ido embora. Mas o Jânio começou a fazer umas coisas meio sem muito sentido. E nunca teve problema com o Congresso. Ele inventou uma história que ele mandava as coisas para o Congresso dizia, não, era tudo bobagem. Ele aprovou tudo o que ele quis, só uma coisa que ele não aprovou, que era o nome do embaixador, para a antiga Alemanha Ocidental, mas isso é pouco relevante. E renunciou. Aí foi uma confusão dos diabos. Porque quando o Jânio assumiu, realmente, se o Juscelino, o quinquênio juscelinista, foi um quinquênio de otimismo, de crescimento econômico, mas ele deixou uma herança complicada de inflação, gastos públicos, aumento do déficit público, né, com a construção, por exemplo, de Brasília, mas não só. Né, isso foi um problema que tinha de ser administrado naquela conjuntura do início dos anos 60. O Jânio tentou administrar com uma política econômica conservadora, acabou dando tudo errado, né? A situação começou a ficar muito difícil. Nós tínhamos um problema de câmbio, não havia uma cotação só de câmbio, havia várias cotações, depende do que você importava. Era uma situação muito diferente do que a gente vive hoje e tal. O que acabou acontecendo, que ele subitamente poderia ter tentado um golpe, a velha história. Ele foi para São Paulo, pegou um avião, foi para São Paulo e esperava que o povo fosse se levantar e ele voltasse a Brasília nos braços do povo. Nada disso. Ele saiu da base de Cumbica num DKV. DKV era um carro que a maior parte de vocês nunca viu, né? Que é terrível, fazia um barulho infernal. E ele saiu guiando o DKV com a dona Eloá em direção ao Guarujá. Foi um desastre, foi uma obra bufa, sabe? Deu tudo errado. Ele quis ser o De Gaulle, porque o De Gaulle fez isso em 58 na França. Mas o De Gaulle está na França, ele estava no Brasil. Aqui ficou uma chanchada, uma coisa meio ao estilo, vai para vocês mais novos, lembrava um pouco mais o Chapolin, né? Deu tudo errado, tal, né? E foi uma coisa ridícula, tal. E aí, você imagina alguém eleito por aquela votação, todo mundo esperando, o sujeito pega e vai embora para casa. Né? Vai para o Guarujá, depois pegou um navio cargueiro, que ele tinha mania de andar em navio cargueiro, e foi ficar em Londres um tempo e tal. Aqui deixou o Brasil em polvorosa, porque o vice-presidente, por missão oficial, João Goulart, tinha ido viajar para o Oriente, passando por vários países, União Soviética, China e outros países da Europa Oriental, e chegando até a Ásia em missão oficial. Né? E o João Goulart, constitucionalmente, tinha direito, evidentemente, a assumir a presidência da República. Algo que vai ocorrer, né? Porque o presidente renunciou, quem é o sucessor legal?
é o vice-presidente. Só que o vice-presidente estava em Singapura, não estava na China. Isso é de gente que tem preguiça e fica repetindo bobagem e tal. Estava em Singapura. Quando recebe a notícia da renúncia, na época as comunicações eram muito mais lentas do que hoje, né? A notícia por telefone da renúncia do Jânio Quadros e tal. E aqui no Brasil, independente do Jango, começa um movimento para cumprir a Constituição. Né, a posse do vice-presidente. Por outro lado, havia setores, especialmente nas Forças Armadas, e mais especialmente no Exército, que eram contra a posse do João Goulart, identificando com Vargas, porque havia aquela ideia da crise de 1954, a crise do suicídio de Getúlio Vargas, quando o mês de agosto, entre os dias 5 ao dia 24, entre o atentado da Rua Toneleiro, a morte do Major Rubem Vaz, que estava acompanhado de um inimigo, de um adversário político do Getúlio Vargas, que era o Carlos Lacerda, criou uma crise política provavelmente mais tensa da história do Brasil, ou até aquele momento, entre o atentado e o suicídio do Vargas na manhã do dia 24 de agosto. Tal, né? Então voltou essa questão de que o Jango ia restabelecer uma espécie de varguismo no Brasil. Tal. O Jango sempre foi uma pessoa, eu digo isso porque, apesar de algumas divergências que eu tive até recentemente, com um ministro, meu amigo, o Almino Afonso, ministro do Trabalho, durante 5 meses, do João Goulart. O João Goulart sempre foi uma pessoa inexpressiva. Se formou meio lá de Direito no Rio Grande do Sul, foi um secretário, isso está tudo no meu livro Jango, um perfil, com depoimentos de pessoas que trabalharam com ele. Um sujeito inexpressivo, não fez nada de relevante, mas ficou 9 meses como ministro do Trabalho, 9 meses. Em final de 53, início de 54 tal. Foi isso. Era o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, né? E era o sucessor legal da presidência tal. Foi vice do Juscelino Kubitschek, foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek, assumiu algumas vezes o governo, viajou, fez 2, 3 viagens. Legalmente, na época, o vice-presidente, pela Constituição de 46, era presidente do Senado. Mas nunca apareceu no Senado, nenhuma vez. Né? E não era, em termos intelectuais, alguma relevância, etc. Tal. Bem, isso era uma pessoa que tinha base sindical, naqueles sindicatos, alguns pelegos ligados ao PTB e tal, mas era o presidente legal, a Constituição dizia, na ausência do presidente era o vice. E aí quem vai liderar o movimento aqui é o seu cunhado, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Né? Era o governador do Rio Grande, em 61, e faz a campanha da legalidade, que é um movimento, durante cerca de 2 semanas, com ampla mobilização nacional, num momento de muita tensão, com setores que queriam impedir a posse do Jango, militares que ameaçavam bombardear o Palácio Piratini, que é a sede do governo do Rio Grande, num momento de muita tensão. E o Jango finalmente volta numa viagem longuérrima, ele estava com não tinha muita vontade de retornar ao Brasil, ele vai voltando pela Europa Ocidental, chega a Paris, em Barcelona, onde se encontra com a mulher, porque ele estava separado da mulher, né, da dona Maria Teresa, se encontra em Barcelona, vai para Lisboa, aí vai em Nova York, vai uma viagem interminável, cidade do Panamá, Miami, cidade do Panamá, e aqui pegando fogo, ele nada de chegar, e o Brizola desesperado que ele chegar, e vai indo, Lima, aí Buenos Aires, fala, agora ele vem, não, foi para Montevidéu. Aí chega em Montevidéu e não chega aqui. Aí a tensão aumentando aqui no país. Aí desenterram uma emenda, sempre tem uma emenda parlamentarista tramitando, de um grande deputado chamado Raul Pila, do Partido Libertador do Rio Grande do Sul, um parlamentarista histórico, né, que tinha uma das emendas tramitando, que estava numa das gavetas lá. Aí sacam a ideia de fazer o parlamentarismo. Nós tivemos no Império, especialmente entre 1847 a 1889, um regime parlamentar que estava se consolidando no final dos anos 80, e acabou sendo interrompido pelo golpe republicano, como eu disse no início da nossa conversa de hoje. Depois de muita dificuldade, finalmente, o Jango volta ao país, no dia, acho que é 2 de setembro, atravessa, chega a Porto Alegre, num momento de grande mobilização nacional. O Brizola era a favor do presidencialismo, tal, mas no Congresso chega um acordo dos principais partidos políticos com as Forças Armadas e acabam aprovando o parlamentarismo. Portanto, ele seria chefe de Estado, mas não chefe de governo. Chefe de governo é o primeiro-ministro no parlamentarismo. O Brizola foi contra ele aceitar isso. A mobilização, isso está no meu livro Jango, um perfil, porque eu conversei com as pessoas que estavam, com uma das pessoas que estava no Palácio Piratini naquele dia, e é uma cena realmente parece neorrealismo italiano, assim, à noite, frio dos diabos, começa a chuviscar, milhares de pessoas em torno do Palácio Piratini esperando o Jango. O Jango chegou na sacada, fez assim e voltou. Pô, tinha de falar. Pô, milhares de pessoas, os caras estavam dando a vida. Né? Aí começa, as pessoas, Jango. Ele vai na sacada,
faz assim. Aí perceberam que ele não queria falar, que ele estava com medo de falar, né? Para aquela massa, porque ele tinha feito um acordo que ele não falaria, que ele voaria para Brasília. Na terceira vez que ele aparece, aí as vaias são ensurdecedoras, lá, xingamentos, etc. E a massa, milhares de pessoas abandonam a frente do palácio e tal. Ele chega a Brasília, toma posse no dia 7. Vai nomear um gabinete, que mais durou o parlamentarismo? O Tancredo Neves, que não tinha mandato parlamentar. Ele tinha sido candidato em 60 aqui, a governo do Estado, perdeu para o Magalhães Pinto e não tinha mandato parlamentar, mas não era obrigado a ter mandato parlamentar. E faz um gabinete de 9 meses. Isso é um período interessante, porque quando o Jango, isso está no Amaral Peixoto, tudo isso tem fonte, inclusive hoje de manhã tinha um debate lá em São Paulo, fala, mas da onde vem isso? As fontes primárias, secundárias, que o historiador trabalha, ou com os depoimentos. O Amaral Peixoto, presidente do Partido Social Democrata, casado com uma das filhas do Getúlio Vargas, Alzira Vargas, Alzirinha, conta que foi à Granja do Torto, onde o Jango gostava de ficar, e falou, bem, agora, o Jango falou para ele o seguinte, bem, vamos nomear o ministério, é o seguinte, pega um papel aí, põe no joelho, tal. Aí começou a nomear o ministério. O Amaral Peixoto falou, não, porque o Raul Pila, aquele senhor que fez a emenda, se encontrou com o Jango durante 3 horas, explicou com o Jango o que era parlamentarismo. 3 horas, explicou para ele o que era parlamentarismo. O Jango disse que entendeu tudo. Em seguida chegou o Amaral Peixoto. Ele falou, Amaral, vem aqui, comandante, como ele chamava, vamos nomear o ministério. Começou a vir, o Amaral falou, não, Jango, não é assim. Parlamentarismo é assim, não nomeia os ministros. Você é chefe de Estado. Você tem que nomear o primeiro-ministro, que tem de ser aprovado pela Câmara, e aí nomeia o ministério. Ah, é? Pô, o cara ficou 3 horas com ele explicando, ele não tinha ouvido nada, entrou para um lado, saiu para o outro, tal. Aí pôs o Tancredo nomeou o Ministério de União Nacional, tinha todos os partidos, e a coisa funcionou. Mas aí aprovaram uma emenda no Congresso que obrigava quem estivesse exercendo função executiva, 3 meses antes das eleições, se desincompatibilizar. Todo mundo era candidato em outubro de 62, inclusive o Tancredo, que foi eleito deputado federal. Aí começa o Jango bombardear o parlamentarismo sistematicamente, dizer que o país não ia, que tinha problemas, porque ele não era o chefe de governo, e aí começa a percorrer as guarnições militares. A velha tradição brasileira de você passar por guarnições militares. Você começa a criar tensão. Ele começa a passar por vários lugares. A partir dali a tensão aumenta. Por quê? 62, 63, 64, é o auge da Guerra Fria. Primeiro, Guerra Fria é o conflito entre Estados Unidos e União Soviética. É o momento mais tenso. É o momento, por exemplo, da crise dos mísseis em Cuba, em 62. Quando quase se chega a um confronto armado entre as duas superpotências. Tal. É o momento da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, em 64, se envolvem diretamente na Guerra do Vietnã. E teve a Revolução Cubana em 59. Só que a Revolução Cubana, inicialmente, até 61, ela se mantém nos marcos democráticos. A Revolução Cubana, inicialmente, é um movimento fundamentalmente democrático, com ampla participação estudantil das classes médias e com a participação também dos que relutaram na Sierra Maestra e tal. Mas era, portanto, uma ampla frente política de várias correntes políticas contra a ditadura do Fulgêncio Batista. Em 61, há um rompimento, há um racha naquele bloco, e se impõe o domínio do Fidel Castro, e em seguida uma ditadura comunista tal. Aquilo tem um efeito nocivo. A Revolução Cubana fez um mal tenebroso à América Latina. Tenebroso. Porque retirou a ideia de que se faz política no voto, no convencimento, e se colocou que esse política se faz com as armas. A arma não é política. Porque não há convencimento com a arma. Você transforma o outro em inimigo. Com o inimigo se elimina. Na política não, é a arte do convencimento. Só que deu a ideia de que foi um pequeno grupo de guerrilheiros que tinha uma ideia da cabeça e um fuzil na mão que podia tomar o poder. Isso é mentira. Porque a queda do Fulgêncio Batista é amplo movimento que tem a Sierra Maestra, tem os estudantes, tem a classe média, tem a classe operária, cubana e tal. Mas se construiu essa versão da história. E isso teve um efeito devastador aqui, na América Latina e no Brasil em particular. Porque correntes de esquerda começaram a falar, chega de eleição é bobagem, vamos tomar o poder pela força. Primeiro, ligas camponeses. Francisco e Julião, eles criaram um braço armado chamado MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Em 62, 7 campos de treinamento guerrilheiro que foram descobertos, a imprensa publicou, etc., tal, com dinheiro cubano. Depois soube-se. Porque caiu um avião, a mala diplomática acabou sendo aberta, acho que no Equador, se não me engano, e aí tinha lá as provas do envolvimento cubano e tal. E aí começou, então, a maior parte da esquerda brasileira a apostar na solução armada tal em Cuba. A direita já tinha a sua solução armada, porque dava golpe desde que começou a República. Então, você tem um processo em que você se descola da arte do convencimento, do debate, que é a essência da democracia, e parte para o confronto aberto. Esse é o cenário de 64. Infelizmente, você tem vários golpes de direita sendo
organizados, Olímpio Mourão Filho é um deles, a vaca fardada, como ele se intitulava, ele escreveu no diário dele, eu sou a vaca fardada, isso é o problema dele, né? Veio do Juiz de Fora, mas esse era um golpe, tinha o golpe do Castelo, que era outro golpe, e tinha golpe de direita e de outros setores civis, então você tinha vários golpes de direita. Do outro lado, você tinha vários golpes também. Eu citei os ligas camponeses. O Leonel Brizola se afasta do Jango, vai indo para a esquerda e cria um partido dentro do PTB, que ia virar um partido revolucionário, acabou não ocorrendo, porque veio os acontecimentos de 64, com base num negócio chamado Grupo dos 11. O Grupo dos 11 é bem Brasil, tem coisa que é só no Brasil, igual o Jabuticaba. O Grupo dos 11 é o seguinte, eu fiquei encapifado, por que 11? Não, 10 e 9, 12. Aí eu conversei com o secretário dele. Na época, Paulo Schilling. Paulo Schilling foi uma pessoa muito importante na política gaúcha, acompanhou o Brizola, foi para o exílio. A filha do Paulo Schilling acabou ficando presa há muitos anos no Uruguai, a Flávia Schilling e tal. Eu falei, mas por que 11? É porque 11 é o time de futebol, são 11 jogadores. E tinha o capitão. O capitão era o responsável pelo grupo. E eles mandavam as cartas para a rádio Mairink Veiga, no Rio de Janeiro, dizendo que é o grupo dos 11 aqui em Poços de Calda, em Mariana, em Ouro Preto. E não sei ia mandando. Foi ótimo para o regime. Quando veio o golpe de 64, que pegou a lista, já sabia de todo mundo em cada cidade e tal. Mas seria o embrião de um partido revolucionário para tomar o poder pela força. Com base, no caso do Brizola, nos soldados, cabos, marinheiros e sargentos. A base das Forças Armadas e que tinha forte presença do brizolismo. O Brizola, de 62, que sai do Rio Grande e vai para Guanabara, o Rio de Janeiro chamava-se Guanabara, estado da Guanabara, quando a capital veio para Brasília. Ele foi eleito deputado federal com a maior votação da história, até hoje proporcional. Uma coisa assim, teve 250 mil votos, foi uma votação avassaladora tal. O Brizola, então, apostava, por influência também cubana, um nacionalismo com tinturas do que estava ocorrendo em Cuba, numa solução armada. O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, tinha uma longa tradição golpista. Basta lembrar a insurreição trágica de novembro de 1935. Então você tem esse outro setor. As ligas camponesas eu já citei. E o PCdoB tinha sido criado em 1962. Era um pequeno partido. Mandou o primeiro grupo treinar na China, guerrilha, em março de 64, antes da queda do Jango e tal. Já mandou o primeiro grupo treinar, porque na época o PCdoB era chinês. Hoje tem até cantor de pagode. Mas na época o PCdoB era maoísta. Era o campo cercar as cidades. Essa era a estratégia maoísta tal. E todos vinham o Brasil com os olhos puxados. Acho que por isso que vinham mal o Brasil tal. Mas aí mandaram o primeiro grupo de guerrilheiros. Então você já viu, eu já citei aqui alguns grupos de esquerda e qual era a perspectiva que eles tinham em 64. E o Jango, que era o presidente, queria se manter no poder e a reeleição era proibida. Então precisava mudar a Constituição, o que ele não mudaria porque não tinha condições para tal. Aí o que acontece? Ele começa a pressionar o Congresso Nacional com uma série de comícios, que ia terminar no dia 1º de maio em São Paulo. Em 64 terminaria uma série de comícios, que começaria no dia 13 de março e terminaria no dia 1º de maio. No bojo disso tudo, havia a discussão das reformas, que ele nunca apresentou no seu conjunto quais eram. Nunca apresentou. Isso eu discuto com o pessoal. Eu falo, mas me mostra onde. Só apresentou a primeira vez, no dia 15 de março, num domingo, na abertura dos trabalhos legislativos, no Congresso Nacional, que a mensagem presidencial, pela primeira vez você tem uma ideia orgânica do que era a tal política de reformas. Porque todo mundo era a favor, ninguém sabia. Até num debate, eu falei, até Miss Brasil era a favor, porque na época Miss Brasil era uma coisa importantíssima. Além dela ler O Pequeno Príncipe, porque nos anos 60 sempre lia O Pequeno Príncipe, até que lia coisa melhor do que lê atualmente. E aí eu lembro uma delas em 62 e perguntaram se é a favor das reformas de base. Ela não tinha a mínima ideia do que. Ela falou, se for para o bem do povo, eu sou a favor. Bem, então, a ideia das reformas, só aí que ela está concreta. Né? No dia 15 e tal, até então não se sabe. É uma discussão sobre reforma agrária. Como se a reforma agrária fosse possível resolver um problema imediato. Isso é um absurdo. A reforma agrária poderia resolver, em médio e longo prazo. Você faz uma mudança estrutural da propriedade da terra, você não tem efeito imediato, a não ser daqui a uma década. Né? Então, mas era um uso político. E no dia 13 de março, nesse comício, acaba assinando alguns decretos. Quando você vai ler, leia, pega os textos políticos da história do Brasil, o Senado Federal editou, o Paulo Bonavides organizou, vale a pena, leia inteiro o decreto. É um absurdo o decreto da reforma agrária, que era a desapropriação de terras às margens das estradas federais, ninguém sabia o quê, fizeram a reunião, 100, 200, 300 hectares, resolve lá estabelecer lá um número, sem estudo nenhum, tal. O decreto dos aluguéis, lembrando Stanislau Ponte
Preto, Sérgio Porto, é o festival de besteiras que assola o país. Quando você lê aquilo, o decreto dos aluguéis é uma das coisas mais hilariantes, que era o seguinte, você determinava o preço dos aluguéis. No Brasil inteiro, se tinha um cômodo, o preço era X. 2 cômodos, o preço era Y. Como é possível você determinar no Brasil inteiro? Quem fez era um ministro caricato, chamado Abelardo Jurema, que fazia o decreto na Boate Sachas em Copacabana, à noite. Né? Foi ali que ele fez, porque eu perguntei para as pessoas, inclusive para os assessores, eu falei, mas isso é um absurdo o cara escrever uma bobagem dessa. Era impraticável o decreto dos aluguéis. E o da reforma agrária era inconstitucional, porque batia diretamente com a Constituição, não era permitido legalmente. E o Jango sabia que não era. Leiam o Celso Furtado, o grande economista do período. Leiam. O que ele diz nas memórias? Na fantasia organizada e na fantasia desfeita. Leiam sobre a figura do Jango. E ele foi, na época, superintendente da SUDENE. A SUDENE é Superintendente para o Desenvolvimento do Nordeste, ministro do Planejamento. Leiam o que está tudo escrito lá, o que ele viu. Ele estava lá no centro daquilo tudo tal. Né? Nessa conjuntura toda, vai tensão. O Jango pressiona, tentou no ano anterior impor o estado de sítio, não conseguiu, que era fechar o Congresso e impor pela força a reeleição. Isso todo mundo sabe, é impossível, né? Quem viveu, quem estudou o período e tal. E eu conversei com os 2 ministros que participaram, que estavam vivos daquela reunião. Só tinha 2 em 2003 vivos. Um do Ceará, Expedito Machado, ministro da Aviação e Obras Públicas. Eu perguntei para ele como foi a reunião. Falei longamente, 1 hora. Aí ele contou a reunião. Ele falou, olha, no final eu perguntei para o Oliveira Brito, que era um outro ministro, mas e se o Congresso dizer não? O Oliveira Brito falou, não tem problema, a gente fecha o Congresso. Aí eu perguntei para um outro que estava vivo, Hélio Bicudo. Por que o Hélio Bicudo estava lá? Ele era chefe de gabinete do Carvalho Pinto, ministro da Fazenda, que estava nos Estados Unidos negociando um empréstimo. Eu perguntei para ele, que não se falavam, nunca se falaram os dois, o Expedito e o Hélio Bicudo. Eu falei, como é que foi a reunião com o senhor? Ele falou, foi muita tensão e tal. Mas aí, ele disse, eu estava lá, aí falaram o seguinte, se o Congresso dizer não, a gente fecha o Congresso. Porque os dois disseram a mesma coisa, idêntico. Né? Era a pressão. Aí ele acabou retirando essa medida, percebeu que porque ele ia fazer intervenção, ia intervir na Guanabara, e tirar o Carlos Lacerda, tirar o Adhemar de São Paulo, e o Miguel Arraes em Pernambuco, que ele queria mostrar que ele não tinha nenhuma discriminação ideológica. Né? E ele cercou, inclusive, o Palácio das Princesas, lá em Recife e tal. Bem, o que eu estou dizendo com isso? Ele apostava, portanto, no enfrentamento. E tinha o apoio do PCB. Luiz Carlos Prestes, num programa chamado Pinga Fogo, na TV Tupi, em fevereiro de 64, dá uma entrevista e deixa claro que o PCB estava com o projeto janguista. O Brizola, como eu já disse, tinha um problema. A Constituição dizia que cunhado, parentesco como cunhado, você não podia ser candidato a presidente. E ele queria ser candidato a 65, daí que a palavra de ordem era qual? Cunhado não é parente, Brizola para presidente. Essa era a bandeira do Brizola tal. E o Brizola, até que era bom certos cunhados não serem parentes, né? Que a gente tem cada cunhado que é terrível. Então, naquela situação, o Brizola então jogava na tensão, não no acordo, ele queria tensão. O discurso, o comício do dia 13, o célebre comício da Central, a tensão é enorme. E o discurso mais radical é justamente o do Leonel Brizola tal. O que acontece? O país chega a final de março numa situação terrível. O caos absoluto. E na Semana Santa os marinheiros se rebelam. A rebelião dos marinheiros é inacreditável. Se rebelam, liderado pelo Cabo Anselmo, vão aos sindicatos metalúrgicos no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e lá se declaram em rebelião. Quer dizer, se quebrou a estrutura hierárquica das Forças Armadas. Não satisfeitos, o Jango não estava no Rio, estava em Porto Alegre, volta, nomeia um outro ministro da Marinha, que é um desastre, que estava há 5 anos na reserva, e que não tinha a mínima autoridade, a tensão vai aumentando entre os marinheiros, tal, que parte das reivindicações eram absolutamente justas, vale lembrar, né? Mas a tensão da quebra da hierarquia foi muito grande. No dia 30, na segunda-feira, ele vai ao ato dos sargentos do Automóvel Clube, aí é um desastre. Passou pela televisão esse discurso. Muitos assistiram pela televisão. O Tancredo, por exemplo, falou assim, não vá, porque você está acirrando as contradições de tal forma, vai ser um desastre. Ele foi, quando o Amaral Peixoto, nessas memórias, estava assistindo, viu aquilo pela televisão, falou, acabou o governo. Porque ele faz um discurso absurdo, dizendo, quebrando, eu tenho no outro livro esse discurso, e mostrando que a relação de hierarquia não se dava entre os oficiais das 3 forças, mas diretamente com o presidente da República. Em suma, uma declaração de guerra. No dia 31, de Juiz de Fora, sai a vaca fardada em direção ao Rio de Janeiro, né? E aí
aquilo tudo ruim. Ele está no Rio, vai a Brasília, inexplicavelmente, porque Brasília era nada. Brasília não era um nada, não tinha nada na capital. O centro político era o Rio de Janeiro, ali que ia decidir a sorte. A Yara Vargas, a deputada Yara Vargas, não Ivete, a Yara, quando viu o número de malas que colocou no avião, ele falou, ele está indo embora. Né, pelo número de malas e tal. O Furtado, o Celso Furtado dá uma explicação brilhante, volto às suas memórias, sobre, até meio shakespeariana, a explicação dele, do Jango, que o Jango chegou uma hora que queria ir embora, sumido do poder. O caos estava tão grande, ele não conseguia resolver. Vai para Brasília, fica em Brasília algumas horas, lê com uma má vontade dos diabos, uma carta escrita pelo Tancredo, datilografada pelo Almino, na Rádio Nacional, com uma preguiça, uma má vontade. Lembra o procurador agora, esse Janot, no final do mensalão, que fez uma preguiça, a fala, dá vontade, fala com vontade, cara. Né? Voou para Porto Alegre. Isso já era madrugada, do dia 1 para o dia 2. O Congresso declara o cargo vago. Sessão conturbada do Congresso, e imposta o presidente da Câmara pela Constituição, Ranieri Mazzilli e tal. Ele chega a Porto Alegre, fica 8 horas em Porto Alegre, das quais 4 dormindo. Né? 4 dormindo. Das 8, o Brizola estava lá. Falou que se quisesse resistir, até era uma loucura do Brizola, porque naquele momento não podia repetir 61. Por quê? Não podia repetir 61, a rede da legalidade. Pela seguinte questão, durante 3 anos o Jango desprezou a Constituição. Agora ia falar em Constituição? Aí o que ele faz? Chega em Porto Alegre e vai para onde? Vai para São Borja e fica 2 dias andando na fronteira, cuidando das suas fazendas. O país ruindo. Governador Valadares, gente sendo morta. Em Recife, tragédia, o país naquele caos. Ele estava cuidando das fazendas, é o dia 4. É aí que o general Assis Brasil, o tal do dispositivo militar, voou para Montevidéu. Deixou um país em chamas. Aí é interessante entender a análise de conjuntura, que nem todo mundo acerta as análises de conjuntura. Qual é o que se imaginava? Todas as intervenções militares ao longo da história republicana tinham sido curtas. Né? Ou seja, imaginava-se que a intervenção seria cirúrgica. Ranieri Mazzilli assume, o Congresso elege um novo presidente e cumpre o mandato do Jânio, que terminava dia 31 de janeiro de 66. O mandato era de 5 anos pela Constituição de 46. E o Castelo, quando foi eleito, assumiu esse compromisso no discurso, que vocês encontram aí, publicado tal. Ele dizendo que ia cumprir o mandato até 31 de janeiro de 66. Portanto, teria eleições diretas para presidente no dia 3 de outubro de 65. E quais eram os 2 grandes candidatos que se desenhavam? Um, Juscelino Kubitschek, que era candidato, e era um fortíssimo candidato, e o outro era o Carlos Lacerda, governador do Guanabara. Eram 2 brilhantes administradores. Porque ninguém fala do Lacerda hoje com medo. O Lacerda foi um brilhante governador do Rio de Janeiro. Né? E era um intelectual, sujeito com uma excelente formação intelectual, escreveu muito, tal, né? Tradutor, etc, tal, polemista, provavelmente tinha sido o maior orador da República Populista, tinha sido ele, no final dos anos 50, início dos anos 60, não havia ninguém que falava, e as pessoas ainda vivas, que acompanham, falam que ficavam impressionadas com o dom da oratória, a capacidade, as imagens que usava. Não eram imagens futebolísticas, não, eram literárias, né? O Brasil era mais inteligente. Esses seriam os 2 candidatos. E eles apoiaram o 64. O JK vota no Castelo, ele era senador por Goiás. O Ulisses Guimarães, deputado federal PSD de São Paulo, vota no JK, no Castelo, porque o compromisso era esse, era cumprir o calendário. E até então, nunca na história do Brasil tinha tido intervenções longas, nunca. Essa era a análise de conjuntura. Aí tem uma questão fundamental para vocês entenderem, principalmente para os que gostam de história. A gente não pode ler o final pelo começo. Tem marxista no Brasil que é preguiçoso, meio vagabundo, discurso e expressão, que nunca leu Marx. O Marx, no capítulo 1 do Capital, chamado A Mercadoria, tem uma passagem que ele diz o seguinte: o historiador trabalha com o pós-factum. Ele precisa tomar cuidado, porque nós trabalhamos com o final. A grande questão é que o que começou lá no início, ninguém sabia o que ia ocorrer depois. Ninguém em 64 imaginou que a intervenção militar duraria 21 anos. Ninguém. Não há ninguém que tenha falado. 0. Vocês procurarem tudo o debate, ninguém falou. O Castelo assumiu com esse compromisso. Nomeou o ministério. O vice do Castelo era quem? Um civil. Aqui de Minas, José Maria Alckmin. Né? E ele fez uma série... E o Castelo encaminhou algumas reformas do Jango. Isso que é interessante. Voto no analfabeto. O Castelo encaminhou o projeto. Está no meu livro. Não foi aprovado o voto no analfabeto em 64 por um voto. Um voto. Porque a UDN abandonou o plenário, criou problemas. Era a bandeira anterior, do pré-março de 64. Enfrentou a questão da terra, criou o Banco Central, que eram dilemas que eram para modernizar o Brasil. O Brasil não tinha Banco Central, o Banco do Brasil fazia as 2 tarefas, e inicia um trabalho de algumas reformas que eram
havia um certo consenso sobre parte delas tal. E se aproxima dos intelectuais, cria o Conselho Nacional de Cultura, que a Raquel de Queiroz fazia parte, Manuel Bandeira, etc. Né? Em suma, e as peças de teatro, dia com o Sérgio Mamberti, num debate em São Paulo, de um filme do Hugo Giorgetti, Caro Coroa, bom filme, em 71, nós teve um debate lá na TV Cultura, com o José Moisés, Sérgio Mamberti, e eu lembrando então essa questão de o Castelo assistir as peças de teatro, porque ele tinha uma formação intelectual muito superior aos outros presidentes militares e tal. E aí, mas imaginava-se que ele cumpriria, mas o Castelo descumpre. Vai estender o seu mandato, que terminaria em 66 para 67, e aí a sucessão ser indireta, por eleição através do Congresso Nacional. Aí o quadro muda, o Lacerda percebe que foi enganado, rompe com o regime, o Juscelino é cassado, ainda em 64, Jânio foi cassado, já nos primeiros atos, o Jango Idem, etc. Tal, e vários. Há uma repressão em relação às Forças Armadas, especialmente da base das Forças Armadas, soldados, cabos, marinheiros. Esses nunca receberam indenização, tiveram sua vida destruída, e foram milhares, eu cito o número no meu livro. Né? E aí se impõe então o autoritarismo, que é a tradição brasileira ser autoritária. A República era autoritária, positivista e autoritária. Né? E 30 foi autoritário. O Getúlio é positivista, veio do castilismo. Autoritário, odiava a democracia, desprezava a democracia. Né? E os militares desprezam a democracia também. O Geisel, por exemplo, numa entrevista muito boa para o Celso de Castro, publicada, né? Ele diz assim: eu adorava Leão Oliveira Viana, que é o grande cara do século XX brasileiro, autoritário e reformista ao mesmo tempo. Leia o Idealismo da Constituição, por exemplo. Né? Essa ideia autoritária de poder executivo forte é a marca. E os militares vão impor um governo forte e vão modernizar o país. E o país nunca cresceu tanto, e aí você não pode apagar a história, do que entre 68 a 78. Foi o maior crescimento da história do Brasil. Né? Teve um ano, 73, que o Brasil cresceu 14%. 14%. Crescimento mais do que agora a China cresce 7,5%. Né? Modernizou o país, resolveu os problemas estruturais da questão da habitação, tentou enfrentá-las, criando o Banco Nacional de Habitação, falei já do Banco Central, criou o INCRA, Instituto Nacional de Coordenação e Reforma Agrária, ampliou o aparelho do Estado, né? Enfrentou as questões da infraestrutura, criou a Embratel, a gente passou a telefonar, porque telefonar era mais fácil fazer sinal de fogueira, porque os telefones não funcionavam, né? Unificou o país, a televisão unificou o país a partir do final dos anos 60. Você tem um processo de modernização que é inegável, Fortaleceu a cultura, criou a Funarte. Funarte é a criação do regime militar. A Embrafilme, para fortalecer o cinema nacional, né? Ao mesmo tempo censurava o filme, mas é a esquizofrenia nacional. Né? Mas criou. Né? Criou o Instituto Nacional do Livro, que foi criado antes, teve uma grande progressão, livros a R$1, R$2, R$3. Né? E, ao mesmo tempo, com uma forte presença do Estado na economia. A perspectiva do militar brasileiro é positivista, não é nazi-fascista. Quem fala isso é incapaz, tem preguiça, precisa estudar. Né? Nós não temos nenhuma relação à ditadura brasileira com a Argentina, Uruguai, nenhuma, é zero. Na Argentina tem uma forte influência do fascismo. No Chile, influência do nazismo. Aqui é positivismo, é outra história, Augusto Conte. A Argentina desestatizou a economia. O regime militar estatizou a economia, o oposto. O regime militar argentino acabou com o ensino público terceiro grau. Aqui se expandiu. A universidade que eu trabalhei 20 anos em São Carlos foi criada em 70, no auge do regime militar. Quer dizer, você tem todo um processo, portanto, um projeto nacional autoritário que se configura no regime militar. Isso está muito claro. Né? E é interessante, e essa acho que é uma questão que a gente tem de enfrentar, porque o processo de modernização econômica é evidente. Ninguém pode chegar e dizer que não teve, os dados econômicos estão aí, a estrutura que o país se moderniza de forma autoritária. Agora, não é possível, e essa é uma questão que eu gosto sempre de colocar, chamar os 21 anos de ditadura. Ou
monte deles e tal. Então, chamar esse período de ditadura é um equívoco, porque não sabe o que é o conceito de ditadura. Nem a ditadura romana era assim, que tinha outro caráter, mas não era assim. Então, é bobagem dizer isso. Isso é o panfleto invadindo a discussão acadêmica. Esse que é o problema do Brasil. O panfleto político acaba invadindo o espaço de reflexão. Por exemplo, um breve parênteses, política café com leite nunca existiu, política café com leite, isso é um delírio. Por que um delírio? A alternância São Paulo e Minas nunca ocorreu. Por exemplo, o último presidente paulista saiu em 1906. Qual é o próximo que tomou o poder depois? Tomou o governo? 20 anos depois. Em 1926 nem paulista era, que era o Washington Luiz. Né? 20 anos. Se tivesse alternância, era assim, um sim, um não, não. Isso é uma bobagem. Isso é por que apareceu essa expressão em 1913, por causa do encontro no sul de Minas, num acordo PRP-PRM, das sucessões de 14 e 18, que Venceslau Braz e seria Rodrigues Alves, que acabou não sendo por outras razões que não vem ao caso lembrar agora aqui. E a imprensa carioca, gozadora, o Rio foi a grande capital, pena que a capital saiu do Rio em termos políticos, já fez a piada café com leite. E a piada virou conceito histórico. É bom que para dar aula é mais fácil, mas não dá conta da problemática, é falso. Tal. Então, para voltar à ditadura, é falso chamar. Porque você tem aquela... Agora, o ato adicional número 5, de 13 de dezembro de 68, aí sim. Então você tem ditadura entre 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 78, quando expira, porque ele vai ser alterado, ele vai entrar na Constituição Militar, na emenda constitucional número 1, aí você tem um período claramente de ditadura. Agora, não é possível chamar 79 e 85 de ditadura. Por quê? Dia 1º de janeiro de 79, foram restabelecidas as imunidades parlamentares. O que é isso? O parlamentar não podia ser cassado pelo governo por qualquer razão. Não é possível ter ditadura com Congresso aberto, comunidade parlamentar, não há lugar algum do mundo. Desde de Ur, na Mesopotâmia, Ur, lá atrás, tá, na Caldeia até hoje. Não existe isso. Quem fala isso não sabe história. É caso de chamar o PROCON, né? Chamar alguém, o cara está falando uma bobagem pantagruélica e ninguém fala nada. Fala, pô, que legal. É bobagem. Imunidade parlamentar em ditadura. Que ditadura teve isso? Nenhuma. 8 meses depois, em agosto, teve anistia. Voltaram ao Brasil os banidos, caçados, exilados, e todos os presos políticos acabaram. Alguns, não em agosto, mas pouco depois, libertados. Por sinal, os presos políticos libertados em 79 eram 10 vezes menos do que o Estado Novo libertou em 1945. Né? Só para ver a diferença entre os dois. No Estado Novo tinha 10 vezes mais presos políticos do que quando teve anistia. Em 45 do que em o regime militar em 79. Voltou todo mundo. Eu vi discurso do Luiz Carlos Prestes, Gregório Bezerra, etc. Como é possível chamar de ditadura se eu estava vendo eles falar na praça pública? Eu vi no Largo de São Francisco, o Gregório Bezerra especialmente. Né? Então, chamar isso, não tem nada. Em 82, nós tivemos eleições para todos os governos estaduais, todos. Com 5 partidos políticos, com liberdade. O que aconteceu foi que na propaganda televisiva, o regime impôs uma lei chamada Lei Falcão, que aparecia o retrato dos personagens. Mas houve tirando o rádio e TV, uma ampla liberdade. E a oposição ganhou nos 3 estados mais importantes. São Paulo, com Franco Montoro, Minas, com Tancredo Neves, e a vitória histórica do Leonel Brizola sozinho. Era ele mais ele, com a eleição no Rio de Janeiro. Que não há caso que eu nunca vi na história do Brasil um cara ganhar eleição sozinho. Só conheço o Leonel Brizola em 1982. E tomou posse. Como é possível chamar de ditadura a eleição de 82? Se nós estamos na ditadura. Cara, você está doido. E tomaram posse. Né? 84, especialmente entre janeiro e abril, até a votação da emenda, que agora fez 30 anos, dia 25, teve a campanha das diretas. Você imaginou ter ditadura com campanha de diretas, cara? É ridículo você dizer isso. Né? Campanha das diretas. Não é possível chamar aquilo, né, de ditadura. Agora, você tem um regime autoritário, temos o componente do autoritário, porque o que vigorava no Brasil era a emenda constitucional número 1, de 69, que é um horror. Né? Aí então você percebe a complexidade. Por isso que eu insisto que o papel nosso não é ficar repetindo falsas verdades, falácias. E uma outra, já indo para o final, para provocar, isso é tudo escrito, artigos, debates, livros, nesse ditadura brasileira, eu faço questão, porque eu acho que tem de enfrentar, não tem de ter medo, tem gente que grita, mas quer ganhar na base do grito, são fascistas, está cheio de fascista no Brasil, que acha que ganha com medo ou com ameaça, não vai ganhar nunca. Algumas falácias, tem uma que eu escrevi um artigo na Folha, de uma confusão dos diabos, e aí foi muito bom, e que está no livro, depois com mais calma, dá para escrever, que é a luta armada.
Há uma grande falácia que a luta armada levou à democracia. Isso é falso. Falso. A luta armada defendia a ditadura do proletariado. O que era? Nós íamos sair da ditadura militar e ia ter a ditadura do proletariado. Nenhum grupo de luta armada, nenhum, fala em democracia. Pega um livro, Imagens da Revolução, Daniel Arão Reis Filho, Jair Ferreira de Sá, tem os documentos. Não há uma vez a defesa da democracia. Nenhum grupo defendeu a democracia. Todos defenderam a ditadura. Qual é a divergência? Se seria de viés cubano ou chinês. Só. Nenhum falou em democracia. Agora, significa que a repressão devia ser daquela forma, bárbara, como ocorreu aqui? Evidente que não. Nós temos de romper essa coisa tenebrosa dos inimigos da democracia à direita e à esquerda. Porque o que acontece, um alimenta o outro. Né? Todos esses grupos de luta armada, o que queriam era impor uma outra ditadura. Leiam, entrem no Google, leiam o mini manual do guerrilheiro urbano. Leiam, que está no meu livro, Ditadura Brasileira, um trecho. Aonde tem democracia? Lá só tem morte, morte, como matar, como matar, como matar. Escrito pelo Carlos Marighella. Significa que ele devia ser morto como foi na Alameda Casa Branca em São Paulo? Não. Não. Mas ali não tem humanismo. Ali não tem democracia. Por isso que eu escrevi um artigo aí, que deu uma confusão, tem vários. Os gigolôs da memória. Nós estamos cheios de gigolôs da memória. Né? Eu falei assim, para mim, Médici e Marighella é a mesma coisa. Os dois têm ódio da democracia, ódio da liberdade. Né? A mesma coisa. Um odiava, que não queria saber. E o outro também odiava. Leia o mini manual. A melhor coisa não é ouvir, é ler. Aí vocês vão ver o que é a barbárie e tal. Então nós criamos essa falácia. Quem lutou pela democracia não foi a luta armada. Ao contrário, ela estimulou a repressão. Quem lutou foram os parlamentares do MDB. Imagina o que foram esses dezenas de parlamentares, de prefeitos, de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, quantos que não foram caçados? Eu até brinquei, estava no interior de São Paulo, imagina alguém ter coragem, em 1970, numa pequena cidade do interior paulista, fundar um diretório do MDB. O padre ia acabar, falar, olha, tome cuidado, não aproxime-se daquela casa, tem um comunista ali, etc. Tal. Um simples diretório do MDB, a luta democrática. Vocês nunca ouviram falar em Lisanas Maciel, ou poucos? Deputado do Rio de Janeiro, brilhante deputado, corajoso, foi caçado, ninguém fala nele, já morreu. O Lisânias. Ninguém fala no Paulo Brossard, senador do Rio Grande do Sul, que está vivo, hoje muito doente. Esse é que lutaram pela democracia. Não foi colocando bomba, não foi matando as pessoas, porque aí você não cria o outro, não há debate, aí há um enfrentamento. Né? Então, fora a igreja, sim, a igreja católica teve um papel importante na luta democrática. Alguns padres, especialmente o Dom Paulo Evaristo Arnes, que é uma figura histórica no Brasil. Tal. Teve o movimento estudantil, o movimento sindical, intelectuais, jornalistas, o movimento feminino pela anistia, depois o movimento pela anistia. Em suma, aqueles que colocavam a questão democrática, né? E não a questão de tirar uma ditadura pela outra. Mas a grande questão é que quem venceu a leitura do passado foram os derrotados. A luta armada, que foi derrotada, mas venceu o debate político ideológico sobre o passado. Isso que é legal a gente ler um pouco o que é ideologia, o que é política, para a gente entender um pouco mais essas contradições, né? E ver como é que as coisas funcionam. E nós chegamos agora nessa discussão atual, que é interessante ver, nunca se discutiu tanto o passado brasileiro, um fato, como a questão de 64, né? Até outro dia, discutindo lá, houve um debate no Roda Viva, em 1980, não discutiu 50 anos depois, 30. Teve umas coisinhas que saiu, pouco importante, mas agora não, está muito vivo. Por que está muito vivo? Porque nós estamos discutindo a questão democrática. Num país autoritário, nós só temos liberdade plena graças à Constituição de 5 de outubro de 88. É ela que nos garante o direito à liberdade. Nós temos milhões de problemas, mas ao menos temos o direito de falar. Eu, por exemplo, em outros momentos não podia falar assim. Ou os que discordam de mim hoje, os novos fascistas, que odeiam o direito à liberdade. Está cheio, financiado nesses blogs sujos e tal. Né? A questão que se coloca é a defesa das liberdades, né? Num país autoritário, que não tem tradição democrática. E nós temos de construir, porque esse é um bem nosso, é o maior bem que nós temos, é a liberdade. É o direito de escolha. Num país que é muito recente o direito de escolha. Nós temos o direito de escolha com amplas liberdades há cerca de 25 anos. Portanto, rever a história da ditadura é rever um momento triste do país, evidentemente, onde nós perdemos o direito às liberdades, que nós tínhamos algumas no período pré-64, e o país poderia ter seguido um outro caminho, que acabou, não existe o C na história, nós temos esse outro, que ninguém imaginava, né? Quando imaginávamos que tudo terminaria no dia 15 de março de 85,
porque o Tancredo foi eleito pelo Colégio Eleitoral no dia 15 de janeiro, de 85 também. Durante esses 2 meses, o país viveu uma euforia danada. O governo Sarney entregou o país numa bancarrota, né? O Sarney provavelmente tenha sido um dos piores. Nós tivemos vários presidentes medíocres, mas o Sarney é um dos mais medíocres presidentes da história, além do que ele faz no Maranhão, que é uma coisa que eu tenho ódio, aí eu posso dizer, sem nenhum problema, porque eu sei o que significa, eu já estive lá, a opressão de meio século da família Sarney, que está lá, que eu espero que agora termine, nessas eleições que deve terminar, tudo indica. Mas entregar o governo, quer dizer, o Figueiredo depois entrou o Sarney, mas eu sempre digo o seguinte, que o Brasil, nós dormimos naqueles 2 meses, esperando o dia 15 de março. No dia 14, o Brasil dormiu com o Tancredo presidente, e acordou no dia 15 com José Sarney. Por isso que Deus não é brasileiro. Porque ninguém imaginava que o Tancredo fosse figado, ninguém imaginava que morreu, ninguém. Claro, a surpresa da história. E tivemos um azar dos diabos, né? Porque quem foi fazer a transição para a democracia era alguém da velha ordem, que foi presidente do partido do regime, foi senador, foi governador. Era o sujeito mais abjeto, medíocre, medroso, corrupto, né? Uma pessoa da pior espécie, quer dizer que a transição tinha de ser feita por alguém que tinha uma história. E Tancredo tinha uma história, desde o 24 de agosto. Ele participou da célebre reunião do dia, era ministro da Justiça, jovem, do dia 23 para o dia 24. Né? Na morte, estou me referindo ao suicídio do Getúlio e tal. Portanto, ele tinha uma longa história. Mas não. Aí veio o governo Sarney, e aí foi o desastre. Porque a transição, que devia ser curta, a constituinte rápida, e logo convocar eleições, direto para presidente, que era a promessa da Aliança Democrática, acabou virando caos. Acabou sendo 5 anos do governo Sarney, que não era o compromisso da Aliança Democrática. O país passou tensão, houve as 4 planos, o primeiro o plano cruzado, depois o cruzado 2, depois o plano Bresser, plano Verão, entregou o país com 4 dígitos de inflação. O último mês do governo Sarney foi 84,3. No mês de março. Foi o caos. A inflação, você imagina a inflação anual de 4 dígitos, né? Entregou aquele caos, e aí nós tivemos os problemas. Ninguém imaginava numa eleição presidencial, como tivemos em 89, que é a eleição que teve mais candidatos, 22, que teve candidato de todo tipo, né? Até o Silvio Santos foi candidato durante 10 dias. Silvio Santos, candidato a presidente, era hilariante. Vocês olham no YouTube, você fala assim, meu Deus, o país enlouqueceu no ano de 89. Né? Ele fazendo propaganda porque a cédula já estava impressa. E ele comprou o partido de um bandido, de um pastor malandro e tal, comprou o partido, só que aí entraram na justiça, tem uma longa história que eu não vou contar aqui, e acabou sendo anulada a candidatura dele. Mas ele fez propaganda durante alguns dias, né, com o jingle do Baú da Felicidade. Você imagina o Silvio Santos, presidente do Brasil, ele explicando como ia combater a inflação, hilariante. Você fala assim, cara, isso aí não é, parece o Monty Python, né, descobrindo Jesus, onde nasceu Jesus, tal. É o caos, né, joga Jesus não é esse, entrou na manjedoura errada, tal. Aí você fala aquilo, você fala assim, Deus, que país é o nosso. Eu sempre digo com meus amigos, a gente fala como nós sobrevivemos, né? Porque é incrível, a gente consegue, apesar de tudo, sobreviver, trabalhar, tal, mas é inacreditável. Aí ganha um aventureiro ganha, impõe um plano mais maluco da história do Brasil, congelou todos os ativos financeiros, todos os ativos, caderneta de poupança, overnight, open market, conta corrente, isso nunca ocorreu na história do mundo, congelou tudo. Uma ministra de 36 anos, enamorada do ministro da Justiça, trocando bilhetinhos em reunião ministerial. Você imagina? Parece novela mexicana, daquela coisa escrachada, né? Só falta o herói, bem loiro. No México ninguém é loiro, mas na novela é. Né? A moça com um laque, aquele cabelão enorme. A Zélia trocando bilhetinho com o Bernardo Cabral. Suas pernas estão maravilhosas, um dos bilhetes era esse. Tal. E nós com o dinheiro preso, as pessoas morrendo. Muita gente morreu por causa do plano Collor. Né? E eles nem aí, bilhete para cá, toca Beijo Mimúcio, dançaram, famosa festa do Beijo Mimúcio, quando ela fez 37 anos. Esse é o Brasil. Tem alguns momentos que a gente não sabe se é verdade ou não que a gente está vivendo. Né? A gente para e fala, será que não é delírio? Não. E aí tivemos, o governo Collor foi aquele desastre. Aí, só para concluir, eu acho que nós nunca somos honestos, acho que muitas vezes,
nós somos, acho que algumas vezes, mordazes excessivamente, mas com uma figura que a gente tende a lembrar, né? Como ele já é falecido, então não é para obter nenhum tipo de, não seria o caso, nenhum tipo de benefício, mas é o Itamar Franco, né? Ele é uma pessoa-chave na história do Brasil. Ele fez uma coisa corajosíssima, que foi o Plano Real que mudou a história do Brasil. O que ele fez, nós tivemos durante, vocês mais novos não viram, mas durante um período, 2 moedas em circulação, e deu tudo certo. Aquilo que era para dar tudo errado, deu certo. Como era possível? Na padaria, no ônibus, no dia a dia, né? Até a conversão da moeda. Sem congelamento, aquela loucura do plano cruzado, o plano Bresser, o plano Collor, o plano Verão, nada. Conseguiu aquilo que aparentemente era impossível acabar, que era com a inflação. Eu achava que, sinceramente, chegou um momento e falei, não acaba mais isso aí. E ele conseguiu, através do Plano Real, claro, eu digo ele porque ele era o presidente, mas ele comprou a ideia. Ele deu legitimidade e autoridade à ideia. E aquilo conseguiu mudar a história do Brasil. Aquilo que parecia que era interminável a inflação, vocês não sabem, a maior parte de vocês, mas você imagina você ter inflação no mês de 30%, que era comum, 40%, 50%. Era uma loucura. Aqueles preços que mudavam diariamente, né? Muitas vezes a mesma mercadoria tem 3, 4 preços, porque depende de quando ela chegou, a maquininha colocava o preço. Isso mudou. E mudou para uma figura que sempre foi considerada de pouca formação, meio estranha, meio indecisa, aquela história de tudo ele ia consultar a mãe em Juiz de Fora, mas não interessa. Interessa que ele, com tudo isso, né, ele conseguiu, assumiu a presidência num momento tenebroso, em setembro e depois em dezembro, definitivamente, quando foi aprovado pelo Senado o impeachment, primeiro pela Câmara, e conseguiu construir um gabinete de união nacional, excetuando o PT que bombardeou o governo, que disse que o Aloysio Mercadante nunca acertou, tudo que ele falou deu errado. Né? Ele disse, o Plano Real termina daqui a um mês. Pô, terminou daqui a um mês, ele acertou em cima. Foi o único resto, o Gabinete de União Nacional, quando teve acusação de corrupção, que não era verdade, ele pegou o seu ministro, colocou à disposição, falou, você se licencia, vamos ver se houve, não tinha nada. Voltou. Quando Antônio Carlos Magalhães, o oportunista, disse assim, eu vou entregar um monte de denúncias de corrupção. O Itamar, esperto, parece bobo, mas era esperto, falou, tudo bem, entregue. O Itamar, dentro do gabinete, sem o ACMV, colocou uma montanha de jornalistas. Quando o ACM entrou, as pastas não tinham nada, era tudo papo furado. Sabe, você entra com um monte de pasta, parece que tem um monte de coisa, mentira. Não tinha. Ele falou, abre as pastas, cadê a corrupção? Não tinha nada, era recortes de jornais, era tudo mentira do ACM. Desmoralizou um cara que durante um período mandou, até no Brasil e na Bahia, durante um bom período. Né? Esse cara, esse sujeito, né, foi fundamental para a gente construir o Brasil moderno, que temos muitos defeitos, a gente sabe e tal, né? Mas algumas coisas a gente estabilizou. Passou a ter moeda, a moeda não parava de mudar. Chegou uma hora que você já não sabia, não havia mais quem homenagear. Era homenageado, pô. E aí, chegou uma hora que você olhava a moeda, você não sabia quem era o homenageado. Pô, quem é esse cara? Porque a moeda não parava de circular, ia trocando, cortando 3 zeros, cortando 3 zeros, cortando 3 zeros. E isso nós passamos a ter moeda, conseguiu enfrentar a questão da inflação, enfrentar a questão de pouco em pouco, é longa isso não resolve da noite para o dia, do déficit público, e nós fomos construindo esse país moderno. E nós temos hoje, moderno em tempo, eu estou falando que nós somos um país que tem 30 milhões de analfabetos, não é moderno, mas é no mínimo, né? Até analfabeto entra em universidade. Curso de Direito, o cara é analfabeto passou no Estácio de Estado do Rio de Janeiro. À tarde, o jornal o Globo pôs o rapaz lá, o rapaz passou. E há uns 4 anos atrás. Então, mas a gente conseguiu caminhar, né, construir instituições democráticas, que elas têm defeito, mas funcionam um pouco. Né? Elas são boas, as estruturas das instituições. O grande problema é que a elite política ainda é muito ruim. E aí, porque, especialmente os mais jovens, e com razão, ficam com medo de participar da política. A política virou uma coisa suja, sinônimo de corrupção. Né? E uma coisa que outro dia eu estava numa cidade aqui próxima discutindo, a questão dos intelectuais. Os intelectuais se afastaram da política. É incrível o número de escritores que na República Velha participam, como senadores, deputados, um monte deles. São deputados, senadores, tal, alguns governadores. Né? Depois de 30, muitos intelectuais participam da política. São deputados constituintes em 33. Depois em 46, muitos intelectuais. Nos anos 60 você tem. No regime militar, com todas as dificuldades, o MDB, mas teve vários intelectuais que acabam participando. Na redemocratização, mas mais recentemente, nas últimas décadas e meia, mais ou menos, foram se afastando, e isso é ruim para o país.
né? A participação da intelectualidade é fundamental, isso em qualquer país, no nosso mais ainda, e a participação dos jovens. Agora, é uma tarefa que não é da moralização e da ética na política, que nós geralmente perdemos, mas é uma batalha, né? Ao menos tem a transparência. Alguém vai falar assim, resolve. Eu não sei, ao menos cria obstáculos para roubar, fica mais difícil. Mas são denunciados, aparecem. Por isso que muitos atualmente têm ódio da liberdade de imprensa, porque você revela a corrupção, né? E revela como é falso muitos discursos moralistas quando vai se ver aquilo se alicerça em pilares de corrupção tal. Então, apesar de todas as nossas dificuldades, nós vivemos um período muito melhor do que vivemos durante o período do regime militar e estamos construindo a democracia brasileira. Agora, só é possível construí-la com a ampla defesa das liberdades. O direito à contraditória, a pessoa discordar, concordar, ter 300 mil ideias e tal. O que não dá é a gente aceitar pressão de governo nenhum. O governo que queira pressionar os meios de comunicação, queira pressionar a escola, queira pressionar os intelectuais, jornalistas, aqueles que pensam diferente, isso não é democracia. Isso é aquela coisa que ronda o Brasil. Parodiando Marx, do Manifesto Comunista, um fantasma ronda a história do Brasil, que é o fantasma do autoritarismo. Bom, obrigado.